Oi, pessoal, sou Cacá Roaro. Nós estamos fazendo hoje nosso podcast. Aqui do meu lado, minha amiga parceira, Débora. Olá, boa tarde. Mais um podcast da Somos Todos Brazuca Educacional. E hoje temos um convidado muito especial, hein, Cacá? É verdade. Olha só, pessoal, vamos ver quem é. Chama aí, Cacá. Aqui estamos com uma pessoa querida, querido. É um meu amigo, eu amo a família dele. Nos conte, nos fale como começou a empresa que você faz parte. Muito legal, Cacá. Muito boa a sua pergunta. Antes de mais nada, vou me apresentar, né? Eu sou o Douglas Nomura, sou da Casa China. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigada. No projeto Somos Todos Brazuca, esse podcast maravilhoso. E esse trabalho que vocês vêm fazendo é um trabalho muito lindo, muito especial. Obrigada. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. E vamos lá. Então, falando um pouquinho mais da sua pergunta, Cacá. A empresa é uma empresa que ela foi constituída pela família que você já conhece, né? Pelos pais da Larissa e por toda a nossa família, tios, primos. E foi uma criação de uma empresa como se fosse uma família. Foram poucas pessoas começando a trabalhar em conjunto, e a empresa foi crescendo, foi chamando mais primos, mais parentes, tios, e assim foi crescendo a empresa. Que assim a gente bacana. conseguiu, né, aos poucos ir evoluindo e conseguindo contratar mais pessoas para nos ajudar a trabalhar. Né, hoje já temos mais de 60 lojas, mais de 1.000 colaboradores espalhados aí pelo sul do Brasil. E a gente tem muito orgulho dessa empresa. Né, hoje, já também antecipando um pouquinho da pauta de hoje, né, nós também temos dentro da nossa empresa muitos colaboradores, né, que têm algumas deficiências, seja visuais, físicas, Bacana, motoras. Douglas. Exatamente, até síndrome de Down também, Débora. Olha que bom. Então, além de todo esse trabalho que cresceu, parabéns a toda a família, porque a gente lembra aí do início um pouco da Casa China, né? Isso. E essa história de hoje, eu acho que nós, né, Cacá, e muitas pessoas gostariam de saber, então é uma honra a gente poder conhecer um pouquinho mais, né, desse trabalho tão bacana de vocês aí. E Douglas, a primeira loja, assim, foi aqui no Paraná mesmo? Foi aqui no Paraná, em Curitiba. Na verdade, a empresa é curitibana. Curitibana, é nossa, hein? Olha, É nosso, que lindo. exatamente, com muito Parabéns. orgulho. Parabéns, desde já. Isso mesmo. Uma Que coisa que eu bom. gosto muito de dizer, Débora, é que a gente é muito grato por Curitiba, por ter Sim. nos abraçado tão bem Ai, que e ter bom. feito com que essa empresa crescesse com tanto carinho. Olha e só. hoje é nosso dever retribuir para a sociedade, para a economia, né? Para a comunidade. Então para eu as como pessoas. curitibana, estou representando aqui todos os curitibanos. Boa. E a gente agradece muito, né? Cacá tem mais perguntas aí para você. Sim. Vamos lá. Sua história na Casa China, como começou? Olha Legal, isso. Cacá. Muito boa a sua pergunta. Antes de começar a minha história, eu vou contar um pouquinho antes da minha família. Certo. Porque o mérito é deles, né? Eles que começaram. E nós, eu como a segunda, terceira geração, nós temos muito orgulho. Sim. Né? E sentimos honrados de ter um legado, uma empresa tão bonita como essa. E começou em 1997. Há Olha. 27 anos atrás. Puxa. E foi quando o Toshi, que você já conhece, né? O pai da Larissa, Olha lá. junto com o tio dele, né? Eles vieram para Curitiba e começaram um empreendimento aqui em Curitiba. Sim. Antes disso, nós já tínhamos comércios em Foz do Iguaçu. Meu pai era funcionário do tio dele em Foz do Iguaçu e depois eles vieram junto começar a Casa China. Foi bem em 97. familiar, né, Douglas? Uma Bem empresa familiar. Débora, exatamente. Que bom. E foi assim que deu o start, o começo foi assim e com o passar do tempo foi, né, aumentando, foi dando certo. A gente começou com uma loja menor do que nós temos hoje, era de 500 metros, Certo. vendendo produtos de tudo quanto é tipo de lugar. Olha só. Cacá, a gente pegava produtos da China, do Brasil, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de todos os lugares Uma possíveis. variedade de produtos. Isso mesmo. Para quê? Para trazer soluções Sim. para os curitibanos na época, né? Sim, sim. E foi assim que a empresa foi dando certo, foi crescendo, foi escutando o que os curitibanos queriam. Muito importante. Foi se adaptando e foi crescendo. Sim. Até que hoje se tornou essa grande empresa. Agora respondendo a pergunta da Cacá. Então, Cacá, eu comecei na Casa China quando a Casa China já estava uma empresa grande já. Eu não participei do começo. Só quando eu era bem criancinha. Quando eu era bem criancinha... Visitava eu as visitava a loja. lojas. Depois da escola, eu saía da escola, eu ia pra loja, porque não tinha com quem eu ficar em casa. Eu ficava Olha, os pais trabalhando. trabalhando, né? Sempre trabalhavam muito, né? Sim. Sempre pensando em como eu posso dar uma vida melhor para Aos os meus filhos. filhos, né? Então, a preocupação deles sempre foi o quê?
foi nutrir e foi dar o melhor possível de educação e uma saúde, uma qualidade de vida também, né? De poder se alimentar, poder ter uma roupa, uma casa. Que bom, os estudos de vocês, né, Douglas? Super importante, né, Débora? Então foi a partir disso que era esse o DNA deles, né? A missão na vida deles era essa, né? Dar uma vida muito boa para o Douglas, para a Larissa, para a Naomi. Isso, que e bacana. Nessa época eu não tinha com quem eu ficar, então eu ia para a loja. Já conhecia ali, né? Desde os meus 6, 7 anos eu ia para a loja. Minha mãe me dava um copo de leite, Cacá. Ela colocava açúcar dentro para deixar mais docinho, mais gostoso. E daí eu tomava e ficava brincando lá no depósito. Ficava etiquetando mercadoria, ficava mexendo nas caixas, ficava conhecendo um pouco mais os produtos. Nossa, que história bonita, né? É muito gostoso, né? E sabe, Douglas, você contando tudo isso, é uma empresa respeitada pela nossa cidade, pelo Paraná, que eu sei. E muitas vezes as pessoas acabam vendo de fora, hoje, né, numa situação com mais lojas, que você vai falar um pouquinho mais sobre isso, e parece que é algo fácil, né? Uma vida confortável, mas para chegar nisso, quantas coisas, pessoal, né? E o Douglas, como muitas pessoas, como o trabalho de muitas pessoas no comércio, né? Isso mesmo. Não só na rede de lojas, a gente sabe de pessoas e na rede de farmácia, outros exatamente. Empreendedores, supermercados autônomos que levam seus filhos e vão crescendo. E desde já eu te parabenizo por dar continuidade a essa empresa familiar. Eu parabenizo os brasileiros, né? Que são muito guerreiros, né? Empreendedores, né? Que sempre estão batalhando, buscando o melhor, né? Tanto para sua família quanto para a comunidade, né? Que bom. Então a gente sempre tem aquela frase que o brasileiro não desiste nunca, né? E é muito verdade. Eu acredito realmente que o povo brasileiro, ele é um povo, assim, ele é muito, muito batalhador. Ele é muito guerreiro. Nós temos que ter muito orgulho disso, né? Que bom que vocês estão aí fazendo parte disso, né, e pra você gente. também, né, Débora? Você também é uma pessoa fantástica, um profissional exemplar. Muito obrigada. Né? A gente já se conhece há muitos anos e o carinho que a minha irmã tem por você realmente... Obrigada, Douglas. É impressionante o carinho e o amor que ela tem por você. Realmente você faz um trabalho fenomenal. Fora de série, acho que a gente deveria até depois ter um livro, contar uma história, um filme aí da Débora, né? Porque realmente você muda muitas vidas de muitas pessoas e acho que isso é um propósito muito bonito de se ter. E cada vez mais eu tento colocar isso também na nossa empresa, né? Para que a gente tenha um propósito bonito, né? Sim, e cada vez mais é importante as empresas estarem conectadas com a comunidade, né? Para trazer mais esse sentimento de qual é o propósito da empresa na sociedade, na comunidade. Exato. Né? E a comunidade sente, Douglas. Isso mesmo. Fazendo parte da empresa que vai crescendo. Isso mesmo. Como eu falei no começo, né? É uma retribuição que a Casa China tem com a comunidade. Então, é um dever nosso hoje a gente devolver para a comunidade o que a gente recebeu, né? Com muito carinho e muito amor. Que lindo. E continuando a história, né? Depois, quando eu fui amadurecendo, né? Depois da época do depósito, do leite. Isso. Foi entrando nos negócios, conhecendo, olha só que engraçado, até hoje eu tenho memória afetiva de cheiro de caixa de papelão. Você acredita nisso? Que bacana, gente. Tenho memórias boas, assim, de lembranças da minha família, do trabalho. Chegando, todos os produtos. Exatamente. Quando passava muito tempo no depósito, né? Então você estava muito em contato com as caixas de papelão. Que bacana, Douglas. Contando um pouquinho mais, né, Cacá? Quando eu completei 18 anos, foi aí que eu comecei a trabalhar de verdade, que eu ingressei no mercado de trabalho, né? Sim. E foi nessa época que eu falei pro meu pai, quero trabalhar com você. Olha, que bacana. E sabe a resposta dele? Não quero você, Douglas. Ai, você acredita, Cacá? Vai fazer outra coisa, um outro ramo. Um outro ramo. É mesmo, olha. Recebi um não logo de cara já. Ai. O primeiro emprego já falou um não ali pra você. Puxa vida. Mas você foi insistente? Eu fui insistente. Nessa época, hoje eu entendo, né? Foi uma lição que o meu pai me deu. Falou, olha, realmente naquela época não era o melhor caminho eu trabalhar com meu pai. Sim. Então eu fui buscar outras oportunidades. Certo. E foi aí que eu decidi abrir meu próprio negócio. Abrir uma importadora. Douglas. Que bacana, sim. Foi através de uma oportunidade que eu tive também com o meu pai, de visitar a China. Na época eu fui como tradutor dele. Porque ele me deu a condição de estudo, né? Quando eu era mais novo. E uma das condições foi o quê? Falar inglês. Que bacana, então eu aprendi a falar inglês e quando eu tive 18 anos, ele me falou, o pai. Isso, eu vou te levar, Douglas. Você fala inglês, né? Você pode me ajudar lá a conhecer um pouco mais a China. Olha que bacana, E na volta Douglas. dessa viagem eu falei, olha pai, eu acho que eu consigo fazer o trabalho de importação. E foi daí que surgiu a primeira ideia de começar o negócio. Sim. E você acredita que deu tudo errado, Cacá? Olá. Eu abri a empresa e importei 50 mil guarda-chuvas
e deu tudo errado. A gente perdeu dinheiro, não sabia vender. E não chegaram os guarda-chuvas? Como é que foi? Chegaram. Chegaram tudo certinho, Tá. mas eu não conseguia vender. É Porque eu não me mesmo? preparei para vender, eu só me preparei para importar. Tá, e depois eu na mais- hora do produto... Isso mesmo, que é o mais importante, é saber para quem vender e por exato. quanto vender. Isso. Então eu não tinha para quem vender e tinha muito guarda-chuva. Aí eu falei, pai, deu errado. Olha lá, e agora? E Que agora, estratégias pai? teremos? Exatamente. Falei, ó, pai, deu errado, eu vou devolver o dinheiro que sobrou aqui e desculpa, né? Ele falou, não, Douglas, continua. Olha, Olha o importante, a tem uma importância outra do- oportunidade. Olha a importância e o privilégio de ter o apoio da família, né? Exatamente. Não desistiu. Não desistir. Se E qual fosse por foi? mim só por conta própria, eu já tinha desistido. Olha lá, qual foi o segundo produto que você veio com sucesso? Conta aí, Cacá, agora ficamos curiosos. Como é que foi? Depois, Cacá, a gente entrou trabalhando com uma variedade enorme de produtos. Foram mais de 100 produtos de tudo que você pode imaginar, Débora. Qualquer tipo de coisa. Esponja de banho, tábua pra corte. Sim, eu vejo que tem muitos produtos. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aham. Inclusive um vestuário, né? Cada Isso vez está tendo mesmo, mais. isso Agora no mesmo. inverno, cada coisa Exatamente. bonita que tem. E depois disso, a empresa começou a dar certo, graças à minha família, que sempre me apoiou muito, né? Sim. E em 2019, eu voltei pro meu pai, eu já tava com... Deixa eu fazer a conta. Ó, vou entregar minha idade agora, Ai, hein? que nada. Não, Acho que eu faz tava mal. com em torno de uns 27 anos já. Daí Olha, eu falei pro meu eu pai... pensei que tivesse 27 agora, mas nada. Eu falei pro meu pai com 30. 27, eu falei pro meu pai de novo com 27 anos, pai, agora acho que eu tô pronto pra trabalhar com você, né? Sim. Eu quero entrar no negócio da família, né? E adivinha, Cacá? Ele falou não de novo. Ai, Você ai, acredita? É. Ele não queria. Alessio, Ele não queria ajuda que eu o trabalhasse de Douglas, novo por com favor. ele. Olha lá, Mas agora demorou, mas ajudou, confiou. Mas hein? aí eu já tava um pouco mais esperto, já Olha tinha lá. um pouco mais de negociação, um pouco mais de manha em como Sim. falar. E daí eu falei, então beleza, já que eu não posso trabalhar com você, eu posso abrir uma loja pra mim? Olha lá, Olha pronto. só, mudei Daí um pouquinho, lá, né? as estratégias todas serão só sua. Isso. Daí ele falou, desse jeito, sem eu me envolver, você pode. Então Pode. eu falei, opa, beleza. Deixa eu abrir Já minha consegui loja. um pouquinho, E daí, a partir daí, que eu entrei realmente na Casa China, né? E daí eu abri a minha primeira loja, né? Fiz toda a gestão dela, desde a abertura, da construção, da Sim. reforma, da compra dos produtos, do sistema. Que bacana. E foi muito suado, foi muito difícil, nada é fácil. Não. Né? No começo a gente perde dinheiro, é normal, né? E depois só que a gente começa a recuperar É. um pouquinho. Graças a Deus foi um empreendimento que deu muito certo, a gente colocou muito suor, muito sangue, bom. muito carinho. Esqueceu com os da situação dos colaboradores. guarda-chuvas. Já tinha Passou, passado. já tinha passado. A chuva já tinha acabado, já tinha Já vindo acabou, o sol já veio. Exatamente, só coisa boa. Parabéns. E daí foi quando começou realmente a minha trajetória na Casa China. Olha, uma história bonita, de família e de sucesso. Isso hein? aí. Cacau, o que temos mais aí? Qual o seu objetivo para a Casa China no futuro? Olha só. Olha só, que pergunta profunda, hein, Cacá? Essa é a Eu não soube comunidade responder. toda. É. Curitibanos, atenção. O que vamos esperar aí da Casa China? Vamos ver. A primeira palavra que vem é propósito, Débora e Cacá. Olha, propósito. A empresa sem propósito, ela não sobrevive hoje. E é preciso ter propósito. E o propósito da Casa China está cada vez mais atrelado às pessoas que estão nela, os colaboradores. Sim, sim. Então, qual é o nosso propósito hoje? É dar uma vida melhor para todos os nossos colaboradores. Ai, que Esse é o bom. principal motivo pelo qual nós pensamos sempre em expandir. Exatamente. Porque é muito bonito, Débora, depois de um tempo, depois de 5, 10 anos, a gente começa a ver a evolução dos colaboradores dentro da empresa. E felizes, Felizes. vendem melhor. Isso mesmo, né? Concluindo cursos superiores que nunca Que tiveram bom. oportunidade, comprando a primeira casa, comprando o primeiro carro, a primeira moto. Parabéns Então desse isso olhar. enche a gente de orgulho. E acho que isso é o que falta hoje muito nas empresas. Exatamente. Né? Pensar um pouco mais na comunidade e nos colaboradores que estão dentro da empresa. Isso, porque são todas satisfação, né? pessoas. Satisfação Exatamente. pessoal. E você falou uma coisa muito boa, Débora, um gatilho, que realmente as pessoas, quando estão felizes dentro da empresa, elas trabalham melhor. É. Porque não tem como uma pessoa que não está feliz trabalhar bem. Sim, sim. Nunca, né? E outro objetivo nosso é sempre fazer com que o nosso colaborador ele volte para casa mais feliz. Ai, que bom. Porque tem muitas empresas que a pessoa vai, chega, desgasta, Trabalha, perde chega toda em, a energia, chega em casa. morta. Isso. E a gente não, a gente quer o contrário, que a pessoa entra na empresa feliz e saia mais Saia feliz feliz, ainda. exatamente. A gente sabe que é um desafio porque falar da boca para fora é fácil, mas tem que mudar no O dia a dia, dia. o dia a dia. No jeito de falar, no cuidado com as pessoas, né? Isso. Pensar nas pessoas. São Exatamente. todos humanos, né? Todos nós temos sentimentos. É. E cada vez mais a gente precisa pensar dessa forma, ainda mais com essa nova geração que trouxe muitas lições para nós. Que bom Né? que vocês têm esse olhar de Isso ouvir mesmo. também os colaboradores, Douglas. Sim.
Parabéns. Isso é o segredo do sucesso. Exatamente. Né? Então, você aí como empresário, jovem, é bem por aí. Exatamente. O propósito está atrelado às pessoas, né? Certo. São as pessoas que fazem acontecer. Que bom. Aguardando novidades. O que mais você quer saber sobre a Casa China, hein, Cacá? Hoje, qual o principal público na Casa China? Olha só. Principal público da Casa Da China, Casa Cacá. China. Nossa, Como é que Débora, tá? Olha, essa é difícil, hein? Ai, eu não sei, hein? Vixe Maria, O hein? que você sabe também em relação, né, todo o trabalho que vocês têm com marketing também. Sim, então eu sim. acho que a saída de produtos, você também consegue ver o que vende mais, né, dentro, né, de todas os Sim. produtos que tem na loja, Exatamente. dos setores, né, que eu acho que é muito bem dividido. E o que mais sai, de repente, você pode ter um parâmetro de público, né? Sim. Então, os estudos de vocês, o que tem aparentado lá? Aparentam que 70% do nosso público, adivinha, são mulheres. Mulheres, nossa! O poder das mulheres. Olha, Isso fazemos mesmo. parte da Casa China. Com As certeza. mulheres. As mulheres que são as matriarcas, as Olha. que dominam o mercado. Ah, então- Inclusive, olha só que curiosidade legal, hein, Débora e Cacá? Vocês acreditam que hoje, no nosso quadro de gerência, de liderança, quem são os líderes, né, que sempre estão sendo exemplos da empresa, a maioria hoje são mulheres? São mulheres, gerentes Sim, das lojas, gerentes, muitas mulheres. Exatamente. Olha. Administrativo Sabe o que eu também, acho? muitas mulheres. Olha, a Cacá tem uma opinião sobre Sim. isso. O que você acha? Acho que eu vou trabalhar com o Douglas. Boa, Cacá. Que bom, tá Sim. vendo? Escutando tanta coisa boa. Aham. A gente fica feliz, depois vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Cacá? E Débora, vai dizer que não faz sentido você colocar mais mulheres na gestão, sendo que o maior público da loja é feminino. Nossa, sem Total dúvida. sentido, né? Até uma liberdade a mais para chegar e conversar Isso sobre um mesmo. produto. Isso mesmo. Não, eu não, porque você está aqui, eu sempre fui bem atendida, Uhum. né, dentro de produtos da área de educação. E algo que eu acho importante, às vezes a gente compra alguma coisa, né, e existe todo um grupo de pessoas que posso ajudar, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E daí a professora, não está faltando esse produto? Anotam, gente. O pessoal anota, Isso. porque eu comprava aquelas pastas de tal cor. Né? Então, a minha escola nós usamos. Acabou, estou querendo renovar. Então, professora, quanto tempo precisa? Eu escutei essas falas lá. Isso Então, mesmo. esse retorno também ao cliente e essa atenção do produto que ele precisa, eu acho que é o segredo do sucesso também, Com né? certeza, com certeza. Olha que legal essa, né? Eu fui muito Que tempo bom. diretor comercial, né? Então estava sempre à frente negociando com os fornecedores e nas indústrias. Sim. E agora, recentemente, nós começamos a trabalhar com maquiagem. Olha, Cacá. tô maquiada aqui, ó. Exatamente. Precisamos conhecer mais esses produtos da Exatamente. maquiagem. Mas me diz uma coisa, né, Débora? Como pode o Douglas daí querer comprar maquiagem? Não funciona, né? Olha O lá. Douglas não entende de maquiagem. O Douglas entende de pó, de sombra, de blush. Não Fala entende. pra sua irmã ensinar. Olha lá. Isso mesmo, Cacá. Você matou a charada. Ó, ouvindo as mulheres. Olha só, exatamente. Hoje quem faz a curadoria das compras das maquiagens é a Naomi. Ah, que Que você bacana. conhece, que é a daí. minha irmã, que é a irmã da Larissa. Olá, Né? sua irmã Eu também ia falar, entrando mas nos isso é negócios Isso nessa mesmo. área. Na verdade, ela já está Sim, né, há no um negócio, tempo há um já. tempo conosco. Parabéns, E ela, Naomi. Oi, Ela realmente é Naomi. nosso pupilo ali. Ela é uma versão melhorada minha, assim. Olha, Ela que bacana, tá gente. crescendo, vai continuar crescendo muito na empresa. Sim. Obviamente sempre ele também com o apoio do Toshi, da Kiyomi, que são nossos pais, né? Sim, São não, muito maravilhosos. maravilhosos. Agora uma pergunta até pessoal, né, Cacá? Fica à Vamos lá. vontade, vamos lá. Como é que é daí essa relação familiar? Né? Então, os produtos, a venda, nós sabemos que tem meses que de repente é melhor ou não, né? Quem é uma pessoa autônoma é assim. Isso mesmo. Né? Nem sempre todos os meses são meses gratificantes, que têm um Sim. retorno financeiro. Nem sempre né? faz sol. Não, não. Porque é aquilo que eu brinco, né, Douglas? Um empresário, ele sabe tudo o que tem que pagar. Isso mesmo. Mas não tem certeza do que entra. Vai Tá receber. certo essa minha fala? Certíssima, Débora. Realmente é muito difícil e é muito complexo. Sim. Por isso que é uma preocupação sempre dos empresários de conseguir fazer aquele colchão ou de se preparar. Sim. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Né? A gente sabe que tem momentos difíceis na vida, como aconteceu com o Covid, ou quando a economia não está ajudando muito. Exato. Situações, às vezes, adversas de taxa de juros. Sim. Acabam realmente, às vezes, complicando um pouquinho o dia a dia do empresário. E não é fácil. E Né? nessa hora, a família é muito importante, Débora. Pois é, eu Porque imagino.
pra tudo na vida, né? A família sempre vai ser aquele lugar, aquele espaço onde você vai poder ter suporte. A gente sabe que não é a realidade de todas as pessoas, né? A população, infelizmente, né? Nem todas as empresas, Douglas, né? Você sabe que caminham assim, né? Você veja, já está indo uma segunda geração aí, acho que você tem primos também. E naquele momento familiar, tem assunto Casa China? Tem assunto Casa China. Na verdade, a família é difícil não ter. É mesmo. Chego em casa, o assunto continua. Acho que é o único assunto que a gente tem pra sempre falar do dia a dia, sabe? Senão fica todo mundo em silêncio. Fecham as portas da loja, mas em casa continua Casa China. Continua, não tem como, né? Tá no nosso DNA, tá no nosso sangue. Que bacana. Esse é o segredo do sucesso também. É o que a gente passa o dia inteiro trabalhando. Então, quando a gente chega em casa, o único assunto que a gente tem é esse. O assunto é esse. Mas a gente tá tentando nos policiarmos mais para tentar reduzir, para ter o quê? Uma qualidade, uma saúde mental também, né? A vida não somente o trabalho. Muito importante, importantíssimo isso. Porque, veja, nessas relações familiares, então, vocês estão um respeito, né? Entre pai e filho, mas enquanto um empresário, né? Como se estivesse ali ao lado do seu pai, mas é o filho. Então, na hora de chamar uma atenção, também tem, Douglas, também tem, sempre teve, exatamente. Tem duas vezes, como filho e como empresário. Tem o chapéu de pai e o chapéu de chefe, né? De chefe, olha só, tem que saber escuta duas vezes ali. Exato. Que bom. Mas eu digo, né? Eu sou muito privilegiado, a Naomi e a Larissa também são, né? Sim. Pelos pais que nós temos, Nossa, né? parabéns. Vocês conhecem eles, adoramos, né? Um casal maravilhoso, enquanto seus filhos, né? Enquanto a educação de seus filhos. Então a gente tem o privilégio de ter realmente tivemos uma educação muito boa. Ainda temos, né? E com autonomia. O que eu percebo da família de vocês é autonomia vocês. Isso mesmo, eles confiam muito nos filhos. Então vai lá e faça, vamos agir. E acho que é isso, parabéns ao casal que tá dando certo, hein? Seus filhos estão em bons caminhos. É bom mesmo. Olha lá, parabéns, hein? Cacá, o que mais queremos saber aí do empresário Douglas e da família? Ai, vocês vendem online? Sim, Cacá, nós vendemos online. Cada vez mais o mundo tá mais tecnológico, mais informação, todo mundo no celular, todo mundo no computador. Então a gente precisa estar no online, sim. Hoje nós temos nosso site online que vendem todos os nossos produtos, né? Certo. Quem quiser comprar de casa também pode comprar. Tá, e a entrega também vai tudo direitinho. Isso mesmo, lá. tudo certinho. Ou a pessoa pode retirar o produto também, na loja? Exatamente, Débora. Temos essas duas opções. Ou a pessoa pode retirar, o cliente pode retirar o produto na loja, ou pode realmente receber em casa, de acordo com a sua comodidade. Olha, viu que bom? Eu que moro pertinho, daí eu já vou lá e já pego meu produto. Eu gosto de ir também. Eu gosto de ir porque na hora ali você já vê o tamanho, se é o que você quer, se não é. Só que tem um problema, né? Quando a gente vai para pegar um produto que a gente comprou online, você acaba olhando e acaba comprando mais alguma coisa, hein? Então, Débora, esse é um segredo que eu não conto muito, sabe? Mas é isso daí, é isso mesmo. Venha na loja. Porque a gente faz aquela venda por impulso, que a gente chama, né? Às vezes aquele produto, aquela solução que o cliente não sabia que precisava, mas quando olha e fala, putz, eu tava precisando dessa taça de vidro, eu tava precisando dessa escova sanitária, eu tava precisando dessa tábua de corte. Exatamente. Que bom, isso daí uma coisa puxa a outra, né? Isso mesmo. Cacá, vamos lá, o que mais queríamos saber aí? Para você, Douglas, qual a importância do Instituto Casa China? Que legal, Cacá. É uma pergunta muito boa, né? Hoje o Instituto Casa China vem muito atrelado ao nosso propósito, né, Débora, que eu comentei agora mais cedo, e realmente faz parte do nosso DNA e realmente devolver e ajudar a comunidade. Né? Ok. Principalmente nas regiões onde nós atuamos, mas também nem sempre precisa ser. Sim, né? sim. E olha só que legal, hein, Cacá? A gente está cada vez mais crescendo com o Instituto, é um projeto que começou há 2 anos. Sim. E a gente percebe que... Sabe quem foi que mais aprendeu e quem mais ganhou com o Instituto Casa China? Eu. Olha, que bom, Douglas. Conta aí pra gente o que veio a somar na sua vida pessoal e profissional, o Instituto. Muito na parte do coração, né, Débora? Quando a gente participa desses programas, né, dessas atividades, a gente percebe que a pessoa que está mais recebendo o maior presente é a pessoa que está doando ou que está ajudando. Sim. E eu percebi que com esse tipo de atitude, Débora, eu consegui descobrir uma nova felicidade dentro de mim. Sabe qual é? Essa felicidade nova é que eu sou mais feliz quando eu estou proporcionando felicidade para as pessoas do que para mim mesmo. Olha só que engraçado. Sim, né? Mas é verdade. Então, por exemplo, com a Larissa. A gente, né, aqui também, né? O nosso trabalho. Eu tenho certeza, Débora, que você também, né? Quando você vê a felicidade de tantos alunos, de tantas pessoas que você ama, né? Eu tenho certeza que enche muito o seu coração, né? Eu amo essa pessoinha aqui, ó. Obrigada, né? Então... E não é diferente comigo, né? Eu tenho uma memória muito boa com a Larissa. Sim. Né? Recentemente nós fizemos uma viagem
E nós fomos no programa Altas Horas. Nossa, e era sabia. o sonho dela, né? Sim, Eu Então, sabia. ver ela lá foi algo Uma assim, alegria. uma alegria enorme para mim. sim. De ver a felicidade dela, Exato. de ver ela Olha. realizando um sonho. Um sonho. Então, assim, aquilo teve um valor imensurável, né? Então, eu fico muito feliz e eu percebi cada vez mais que com esse tipo de atitude, pelo Instituto Casa China, a gente consegue fazer também muito. E olha só que legal. Eu estava um pouco preocupado, Débora, quando a gente começou o Instituto, de não ter pessoas para ajudarem Aos programas, né? É um trabalho muito extenso, né? imagino. É cansativo, né? Exige muitas mãos, né? Muitas pessoas. Sim. E eu falei, putz, será que a gente vai ter pessoas para ajudar, né? Não é? E olha só que engraçado, né, Débora? As pessoas da empresa, os colaboradores, falam, Douglas, eu quero participar, eu quero participar, eu quero participar. Olha Todo que mundo quer participar. Tá Eu vi vendo você só? também lá, hein? Você viu Parabéns. só? E olha só, todo mundo fala que participa pra mim, Douglas, tá sendo muito legal, vamos fazer mais, eu quero participar mais. Olha que alegria que dá pra Exatamente. gente, né? Você nunca pensou, talvez, que tivesse um retorno positivo dessa Exato. forma, né? E olha só, volta até aquilo que eu falei mais cedo, Débora, Sim. do propósito da empresa, né? Então, é com esse tipo de ações que o colaborador ele chega em casa mais feliz, mais leve. Sim. Fala, olha, a empresa eu consegui proporcionar uma vida melhor para alguém da comunidade. pra outras pessoas. Né? Então, no meu trabalho, enquanto eu estava trabalhando, eu tive a oportunidade de ajudar mais pessoas, né? Sim, Então, isso é muito sim. gratificante para nós como seres humanos, né? Ai, sem dúvida. E sempre é muito bom isso, né? Isso vem muito do valor também nosso, da nossa cultura japonesa, né? Por mais que o nome seja Casa China, né? Sim, a empresa sim. japonesa, né? De ajudar sim. o próximo, né? Ai, que bacana, Então, Douglas. esse é o DNA do Instituto Casa China. Isso é essencial. E falando do Instituto, eu acho que quem está nos ouvindo, o Douglas falou, agradeço muito. Eu tenho um projeto, né, que é o Somos Todos Brazuca, para jovens, né, que desejam uma inclusão no mercado de trabalho e também que tenham uma autonomia, né? Aonde, né, por alegria, a irmã do Douglas faz parte. E eu confesso para você, Douglas, hoje esse nosso bate-papo aqui no podcast, quando nós iniciamos o trabalho com a Carolina, porque todos os jovens do nosso projeto, nós perguntamos quem tem interesse em trabalhar em alguma área. Sim. Então, eu, enquanto profissional, eu vou em busca de um emprego apoiado para esse jovem. E então, quando a gente começou a conversar, e nós fizemos o podcast, nós tivemos um bom tempo, né, eu mesma patrocinando o nosso trabalho, mas a gente foi vendo, né, o desenrolar, né, da estudante Carolina, que deseja trabalhar numa área de publicidade, de apresentação. Fotografia. De fotografia. Então, a gente foi em busca de algumas empresas para apoiarem e que a Carolina, né, como qualquer outro jovem, tenha um salário. Então, nós temos duas formas hoje de trabalho, o CLT Sim. e também o PJ. Né? Isso mesmo. Então, nós falamos sobre esses assuntos no nosso curso e algumas jovens falam sobre isso. Né? A sua irmã, por exemplo, é muito ligada à parte de dança, teatro, patinação. Então, eu acho que todos os espaços que os jovens frequentam, eles dão aquela força para aquele momento de uma apresentação, como a Carolina aqui trabalhando. Então, como a sua irmã e outros jovens, é o trabalho deles serem dançarinos, né, em teatros da nossa cidade, apresentações, né, teatrais e de dança, e precisando também de patrocínio. Então, o emprego apoiado, ele é isso. É o que vocês estão fazendo para a gente. Então, em momento algum, porque conheciam, porque a partir do momento que a Carolina está desempenhando bem, porque não haveria, eu expliquei, não porque conhecem, se você não tivesse, Carolina, um desempenho bom, a empresa não estaria investindo no seu trabalho. Eu agradeço a Débora e o Douglas. Estou aqui trabalhando de verdade. Então, Parabéns, Cacá. Mas isso é mérito seu também, Mérito né? seu. De você Eu estar assinei aqui meu hoje. contrato já. De você estar aqui se dedicando, né? Trabalhando, treinando, estudando. Estudando Às com o vezes apoio da que família, né? Isso Quem que mesmo. ajuda você a ensaiar essas perguntas, a estudar? Te amo, mãe. A mãe dela, né? Isso. Então, com o apoio de vocês, com o apoio do Instituto, né, Douglas? Então, como você falou, e eu também me abro aqui, é exatamente isso. Então, é mais um projeto de vocês, que é o Emprego Apoiado, né? Ao Somos Todos Brazuca, ao podcast, que nós somos muito gratas. E esse trabalho, então, para Carolina, você estando aqui hoje, contando da sua história, como outros entrevistados que nós tivemos, né? Mais de 10 podcasts que fizemos. E o objetivo Parabéns. nosso é que cada entrevista, obrigada, as pessoas ouvindo, como tudo que você está falando até agora, anima muitos jovens e muitas famílias a estarem crescendo empresarialmente como vocês. Isso mesmo. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho do podcast, sabe? Então, a gente fica muito feliz, né, Cacá? Que temos mais aí de pergunta? Para este ano, o que o Instituto tem programado
de projetos. Olha lá, que Olha mais só, hein? temos? O que a gente tem pro futuro, hein, Cacá? Isso, Instituto. O que ele Eu pretende tenho uma além pergunta pra te disso? fazer, hein, Cacá? Você gosta de correr? Adoro. Você adora correr? Um pouco Sério? de muito. É, que legal, hein? Acho que você poderia até chamar seus amigos, hein? Sabe por quê? Olha só. A gente vai estar... nós estamos preparando uma corrida super especial junto com a Bacana. APAI. Exatamente, vai ser a corrida Casa China junto com a APAI. Olha que Nós bacana. vamos estar ali Quantos distribuindo jovens. as inscrições, né? Sim. Estaremos fazendo uma corrida junto. Vai estar nossos colaboradores. Olha lá, uma né? corrida Convido todo inclusiva. mundo, exatamente. Eu vou estar lá. Opa, já estamos Exatamente. inscritos, hein, Cacá? Eu vou chamar a Larissa para participar também. Ai, que bacana. É, exatamente. Agora no próximo semestre já Isso esse mesmo, projeto. vai ser esse ano, a gente não tem a data definida ainda. Certo. Mas depois a gente deixa todas as informações. Que Nas bom. nossas redes sociais vão ter todas as informações futuras também sobre a data, sobre Certo. como será essa corrida. Que Vai ser um bacana. projeto muito legal, Débora. Tenho certeza que vai ser assim, um projeto fantástico, a gente está muito animado. Toda a Isso. equipe nossa de marketing tá atrás ali, a Bruna, o Guilherme, né? Então eles estão correndo atrás ali para fazer acontecer. A gente está Que muito bacana, animado. gente. E junto com isso também, ainda esse ano, a gente vai ter também Olha a só. nossa carreata de Natal com o Papai Noel. Ai, que lindo. Minha filha carreada. É, isso é muito que legal. lindo. É o Papai Noel, junto Sim. com as Noeletes, que a gente passa pelos pontos turísticos de Curitiba, um Olha, presente para Curitiba. cidade. Exatamente. E agora a gente para em alguns pontos, a gente distribui doces, Nossa, salgadinhos. As famílias vão adorar isso. Aham. Ó, então, Cacá, vamos anotar. É isso Pessoal aí. de primeira mão, hein? Estamos sabendo aqui. Eu acho que Então não vou teremos correr não, hein? esse lado do esporte, né? Em relação a essa Isso. preparação toda para essa corrida inclusiva. Mas no final do ano, então, né? Uma atividade de Natal Isso para a mesmo, a carreata comunidade. de Natal da Casa China. Ó, vamos saber por do onde Instituto Casa passa essa China. carreata para a gente estar acompanhando, Douglas. Vai ser muito bacana. Vai. Normalmente eles passam no Parque Barigui, Sim. em Santa Felicidade, no Badalosso, né? Olha. Pelo centro da cidade, no centro cívico. Nossa, vai ser muito bonito. Aham. Parabéns. Natal Sim. é uma época linda também de confraternização familiar. E Douglas, falando sobre o Instituto também, com esses projetos, eu sei que a inclusão, não só nesse emprego apoiado, né, que vocês estão aqui conosco, mas você tem vários colaboradores, como você falou também no início. Temos. E me conte um pouquinho sobre, eu vejo um projeto ali dos 60 a mais. Isso mesmo. Né? Que eu vejo algumas pessoas em algumas lojas, né, Cacá? Como posso ajudar? Então, vocês também têm o RH também está de olho em Sempre. pessoas dos 60 a mais para fazer Sim. parte. Cada vez mais, Débora, nós percebemos que os que a gente chamava de idosos, né? Estão ficando idosos, na verdade, só lá perto dos 80, 90 Isso, anos. isso. Então, quando né, os novos idosos ou É, os com adultos garra ali, de com trabalho ainda. com 60, 70 anos, né? Ainda tem muita vontade de trabalhar, Olha lá, né? Cacá, viu? Isso Tem é muito idade, legal não de tem ver. idade. Né? Então, com o avanço da tecnologia, da saúde, dos alimentos... Isso, nós Então, estamos tendo uma longevidade. Isso mesmo. Então, a gente percebe que as pessoas estão querendo trabalhar mesmo depois de 60 anos. E tá aberto lá Tá para vocês. sempre aberto. Olha lá, dá para fazer Ó, pessoal, deixe lá um cadastro na Casa China, tendo oportunidade. Exatamente. Hoje nós 60 temos a mais aí serão chamados. bastante colaboradores com 60 a mais trabalhando e atuando muito bem na nossa empresa. Sim, que bom, hein? Veja só. Podemos esperar os 60 a mais pra gente ir lá também, Cacá. Ah, que vamos. Olha lá. É. Meu pai, inclusive, é 60 a mais, tá na empresa. Olha lá. Ó, Não entra- tava no script É, disso, né? não, ele- Nem parece, né? Eu amo essa família. Olha lá. Cacá, o que temos mais aí um pouquinho pra gente saber do Instituto? Estamos terminando o nosso podcast Ai, especial. Douglas, Ah, que já, pena. Cacá. Você veja. Nossa. Que pena, tava tão bom, mas... Tão Aham. agradável aí, tá Sim, vendo? sim. Que bom, Douglas, aproveitando, você falou também de toda a batalha, né, de Sim. trabalho que seus pais tiveram, com o objetivo de uma criação de vocês com estudos, como a maioria das famílias brasileiras, né? E como que você está vendo também, né? Acho que você fez alguns estudos fora do Brasil. Sim. Como é que tá essas questões da expansão de lojas como a Casa China, que é uma loja que tem vários produtos, né, Douglas? Sim. Em outras partes aí do Brasil tem algumas, né, da rede de vocês com outros nomes. No Paraná está crescendo muito, Sim. né? E fora do Brasil também nós temos muitas lojas como a Casa China. Similares ao modelo da Casa China, não temos É muito fora do Brasil. mesmo? São raros os modelos fora do Brasil. Olha. Normalmente, o departamento que nós trabalhamos está incorporado, às vezes, num supermercado, Sim. às vezes numa farmácia, numa loja de conveniência.
mas não tão bem explorado como no Brasil. Esse modelo não tem muito, Não, é não. até engraçado porque a gente fica olhando e fala, putz, a gente pode até ensinar as pessoas lá fora, porque tem uma Olha. oportunidade de negócio muito grande. É, né? E a gente viaja tentando buscar novos modelos, né, estudar novos modelos de negócio, mas os melhores modelos estão aqui dentro de casa mesmo no Brasil. Como eu falei, né, o brasileiro é um povo muito empreendedor, né, muito guerreiro. Sim, ó. E muito inovador, né, sempre tá com as ideias novas, né, Olha, sempre que tentando bom. inovar. Soma com vocês ali. Exatamente. É. E o fato dos estudos realmente ajudam muito, né, Débora? É fundamental, né? Os estudos, eles abrem muito a nossa cabeça, né? Sim. Então, por isso que eu falo que é um privilégio de eu ter estudado muito cedo em muitos lugares. Isso conseguiu com que eu tivesse uma bagagem muito cedo, graças ao privilégio dos meus pais de poderem me direcionar para isso e poderem também, né, pagar pelos cursos, né? Porque nem todos são de graça. alguns são Infelizmente, pagos, né? Mas, Douglas, até falando sobre isso, né, Cacá, pegando esse gancho ali, qual dica você daria, né, para jovem empreendedor que de repente pode até ter a sua família ou não? Hoje, né, que dica você daria para quem deseja abrir o seu próprio negócio? Eu vou usar duas palavras que a gente usou muito aqui hoje, tá? Tá. A primeira é coragem, igual a da Cacá, né? A coragem dela de estar aqui fazendo Isso. esse podcast. Então, os jovens têm que ter coragem, não tem que ter medo de errar, tem que ter medo só de não fazer. Então, o que que é? É correr atrás. Se errar, acontece. Levanta e vai de novo. Isso. Errou de novo? Levanta e vai de novo. A vida bom. é essa, de Obrigada, aprendizados. Douglas. Eu cheguei Sim. nenhuma. Isso mesmo. E o segundo é ter um propósito. Porque Sim. não adianta a gente ter coragem se não tiver propósito. Qual é o motivo pelo qual nós estamos fazendo essa atividade, ou esse trabalho, ou esse projeto? Sim. Se a gente tiver um propósito e tiver vontade, pode ter certeza que vai dar certo. Que bom, Douglas, que bom. Bem isso, olha, pessoal. E a gente fica muito feliz, Douglas, quando você falou muito da comunidade. Finalizando, nós estamos aí também iniciando o mês de junho. E a gente vê que a loja, ela caminha muito também com as datas comemorativas. Dia dos né? namorados. Mesmo. Ah, Dia olha. dos namorados. Dia dos namorados. Festa junina. Festa junina. Então tem muitos presentes, né? Muitas Isso oportunidades de chegarem lá. Desde embalagem, dos próprios presentes, né, Cacá? Tem muita coisa. O que eu gosto muito das barraquinhas da festa junina, Aham. né? Que vocês trabalham Cheio de doce, também. paçoca, Jogos. chocolate. Olha que delícia. pé de Decoração. moleque, decoração, bandeirinha, E daqueles sempre- estalos. Olha, que delícia vai ser, né? Então, nós vamos ter a nossa festa do nosso curso Que e a legal. gente sempre Tá passa por lá. convidado. Não só a gente que tem um trabalho ligado com jovens e faz algumas festas, mas eu acredito, né, pessoal? Amigas que eu tenho de outras escolas sempre passam por lá porque sempre tem muita novidade, né? Isso mesmo. Então, o Cacá já lembrou do Dia dos Namorados em junho. Que tal passar por lá para ver um presente pro seu namorado, então, Acho né? que sim. Olha lá. É verdade, hein? Lá tem bastante opção, bastante presente bom, hein? Mas Pra você dar de botar outra presente. coisa pro meu E daí noivo. manda ele passar por lá para ver o teu também, né? E outra coisa, hein, Cacá? É barato. Nem Isso, vai usar né? muito Olha lá, salário, tá né? vendo? Só um pouquinho do Obrigada. salário. O teu salário você tem que gastar lá também, hein, Cacá? Quero só ver. Olha lá. Gente, mas Douglas, que alegria, tá? Muito Sim, obrigada igualmente. de todo esse trabalho que vocês têm feito. Como eu brinquei no início, em nome da comunidade curitibana, eu agradeço as oportunidades, né, que você dá para várias pessoas. E pessoal do RH, como a gente brincou, passem por lá, tá? Façam suas fichas, deixa, a Casa China está sempre em expansão. E eu não sei se você pode dar um spoiler aí pra gente. Parece que vai ter Eita. alguma inauguração ainda nesse... Opa, tá sabendo já, Débora? Olha, quero saber também. Estão sabendo aí já antecipadamente, hein? Que cidade será que vai ter Calma, a... Débora. Olha lá, que Olha cidade só. vai ter a honra de ter uma Casa Em China? primeira mão, então, hein, Débora? Primeira mão. Aqui no podcast Somos Todos Brazuca, hein? Vamos inaugurar uma loja em Paranavaí no dia 26 de junho. Então, Olha esse mês. aí. Parabéns! Aê! Paranavaí, que honra! E você sabe, Douglas, às vezes eu viajo a trabalho na área de educação, em alguns lugares que eu vou e vejo, fico muito feliz, né? Sim. E digo, é lá de Curitiba, então, pessoal, né? Agora você contou toda a história, a gente sabe. Então, Paranavaí, privilegiados, né? Vão ter a Casa China lá. E pra quem souber e tiver parentes em Paranavaí, a gente tá contratando lá também. Então Olha! vai ser pelo menos 25 vagas de emprego em Paranavaí pra gente ajudar a fomentar Olha, mais a criando cidade. o mercado de trabalho aí. Exatamente, ajudando as Ampliando. famílias, exatamente. Sim. E tem vaga, então, tanto para pessoas ali com idade de 60 a mais. Isso mesmo. PCDs, PCD, podem dar uma exatamente. passadinha, familiares. Então, vai lá e conversa. Uma Isso oportunidade, de repente, encaixa para você. É isso? É isso mesmo, Nosso- Débora. Olha lá. E daí, Cacá? Agradecemos nosso querido
entrevistador. Já está acabando. O apoio do Instituto Caçachina. Douglas, muito obrigada. Eu que agradeço, Sucesso Débora. para você como pessoa, a tua família. Um beijo a todos eles e aos colaboradores, né? Muito Nós obrigado, desejamos, tá muito bom? obrigado. Felicidade pra Felicidade. você. Foi uma honra. Pra Cacá aqui, né? Então, gente, tchau. Somos todos Brazuca. Muito Somos obrigada. todos brazucas. Mais um podcast aí com muito carinho para todos vocês. Tchau, até o próximo.